Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para o quadro Saúde Financeira e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre volatilidade, né? A volatilidade é um cara, vamos dizer, que assusta muitos investidores. Só que se você parar para pensar, volatilidade está presente em toda a atividade da sua vida, até na sua renda, né? Porque você sabe quanto você vai ganhar de parte fixa, normalmente no salário, mas às vezes você tem hora extra, às vezes tem que ter algum abatimento por causa de uma falta, alguma coisa, então até mesmo no salário a gente tem volatilidade. Não, espera aí, então o que você quer dizer com volatilidade, né? Eu acho que então esse é o primeiro passo que a gente tem que traçar aqui, né? O que é volatilidade? A volatilidade ela nada mais é do que uma medida de dispersão de resultados de um ativo ou da evolução de um determinado índice, né? Então é a variação de preços, né, de um determinado ativo ou de um indicador, né? Lógico que essa volatilidade ela depende de muitos fatores, né? Ela vai depender de oferta e procura, ela vai depender de expectativas futuras, e percebam que muitas vezes, principalmente essa parte de expectativas futuras, ela é meio subjetiva, né? Ela depende exatamente no que você acredita de futuro para um negócio ou para uma empresa, né? Para um setor, por uma economia, para daí estar prevendo, né, ou supondo se você vai ter ganhos num determinado ativo ou não, né? Então, a volatilidade então é essa oscilação de preços ativos. E perceba o seguinte, que essa oscilação de preço existe em tudo, né? Como a gente falou ali dos salários, você também tem volatilidade na poupança, no CDI, nas aplicações conservadoras, porque elas estão atreladas à taxa de juros do Brasil. O detalhe é qual é o grau de volatilidade, qual é o grau de oscilação de preços que você tem em cada ativo. É isso que vai diferenciar um ativo menos volátil de um mais volátil. Só que percebam que volatilidade não é necessariamente risco de crédito, né? Por exemplo, você perder tudo, né? Pode estar associado dependendo do ativo e da finalidade dele, se ele vai se perder no tempo ou não. Mas a variação de preço em si, ela é a volatilidade, não o risco de crédito, né? E daí vem aquela pergunta, né? Mas então, volatilidade é ruim? Olha, volatilidade não é nem ruim nem bom. Ela depende de como você enxerga ela, né? Se eu quero exatamente ter um produto que me dê mais estabilidade, percebo que estabilidade não é ausência de volatilidade, é simplesmente uma volatilidade menor, né? Se eu quero estar menos sujeito a essas oscilações de preço ou se eu aceito estar sujeito a maiores oscilações de preço. Por quê? Porque, na verdade, exatamente esse processo, essa volatilidade, essa mudança de patamares de preço é o que abre, por exemplo, oportunidades de negócio. Se você tem um mapeamento histórico de um determinado ativo e você mais ou menos conhece a oscilação de preços, você consegue, às vezes, identificar se ele está num patamar baixo, onde te permitiria uma oportunidade de entrada, ou se ele está num patamar muito alto, que às vezes pode exatamente estar te falando, opa, aqui é o momento de sair desse ativo. Ok, pessoal? Então, volatilidade é ruim, é boa? Depende com que olhos você vê, né? Em geral, o investidor que topa o risco, né, que busca os ganhos mais expressivos, normalmente ele vai gostar da volatilidade, e justamente tentando identificar os pontos de mínima e alcançar os pontos de máxima. O mínimo exato você nunca vai encontrar, e o máximo também não, né? Você pode supor, mas é um processo de conhecimento, né? Então vem aí, né? Como que eu posso usar a volatilidade, por exemplo, ao meu favor? Eu acho que o primeiro aspecto que você tem que desenvolver é conhecimento. É conhecer aquilo que você está trabalhando. E perceba que o conhecimento, ele não só te permite investir diferente, como ele muda o seu perfil no investidor. Porque é com conhecimento que, às vezes, aquele ativo que você tinha um certo receio de investir, né? Você tinha medo de entrar num ativo, porque, na verdade, você não tem noção se isso vai para cima, se isso vai para baixo. Mas se você adquire conhecimento, você pode, pelo menos, ter uma ideia para onde ele pode caminhar, com base histórica, né? Para te embasar. Lógico, a gente sabe exatamente o futuro? Não. O futuro sempre é subjetivo, conforme quem interpreta, né? Mas o histórico do que ocorreu no passado, isso eu consigo observar para exatamente me dar uma base para fundamentar a minha visão de futuro, né? Ok, pessoal? Bom, pensando nisso, né?
qual que é o grau de volatilidade que eu posso me expor. Isso é muito pessoal. Então isso vem por um processo de autoconhecimento. Então é você buscar aquele conhecimento sobre si mesmo, a respeito da sua resiliência à volatilidade, por exemplo, como é que eu lido com oscilações de preço, com oscilações dos meus ativos, né? Se eu suporto aquelas variações de preço porque eu acredito num futuro diferente do que está se apresentando hoje, ou não. E naturalmente, para você desenhar uma visão de futuro, você precisa investir no conhecimento. Seu autoconhecimento, né? O conhecimento sobre você, sobre como você se sente com aqueles investimentos, e também conhecimento sobre o investimento em si, né? Qual que é o futuro esperado para aquele tipo de investimento, né? Então, ou seja, o conhecimento ele é tudo aí, né? Tanto sobre você quanto sobre os ativos de investimento. Então, o convite fica aqui. Evolua como investidor, busque conhecimento e faça experiências, porque a melhor forma de você aprender é experimentando. Aqui é Juan Sabe, planejador financeiro, e até a próxima.